Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus. Olá pessoal, a paz do Senhor, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast. Hoje nós temos um episódio muito especial, com um tema muito bom, que nós estamos aí bem ansiosos para compartilhar com vocês. E nós acompanhamos também que nos últimos dias a recepção foi muito boa, então hoje nós iremos conversar sobre o papel das mulheres na história das Assembleias de Deus no Brasil, a importância que as mulheres tiveram nessa história tão bonita que nós estamos aí percorrendo nas últimas semanas. Nós começamos com um estudo sobre os grandes avivamentos, o movimento pentecostal, e na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre os missionários e sobre o início da nossa igreja aqui no Brasil. Se você é novo, não acompanhou esses episódios, daqui a pouco a gente vai fazer uma breve revisão, mas vai ser um episódio sensacional. Para a gente começar o nosso bate-papo, se conhecer aqui, eu quero apresentar quem está aqui hoje para a nossa conversa. Estão o Aline, o Luiz e também o Léo. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos. Olá, paz do Senhor, Mateus, Luiz, Léo, todos os nossos ouvintes e a nossa convidada especial, que acho que o Mateus vai apresentar já já. Olá pessoal, boa noite a todos, Lino, Wellington, Léo, também a nossa convidada especial com quem nós vamos aprender muito certamente esta noite. Já tivemos o prazer de ouvi-la aí nas festas dos 110 anos em São Paulo, em Curitiba, e hoje nós vamos ouvir um pouquinho mais dela e também da Aline, enfim, Léo, todos falando sobre este assunto tão importante. Pessoal, paz do Senhor, boa noite a todos, uma alegria a gente estar junto hoje para continuar a série que a gente começou na semana passada acerca da história da Assembleia de Deus, e hoje um episódio muito especial com uma convidada que é muito especial para todos nós e para falar de um tema bem legal, então muito animado aí para participar de hoje. Muito bom, pessoal. Então, olha só, a nossa convidada, que nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui no Belemitas Podcast. A última vez que nós a recebemos, teve até uma dobradinha aí, tivemos que fazer mais um episódio de tão bom que foi. É a irmã Lídia Dantas Costa, que é muito amada, né, por todos os assembleianos, especialmente aqui no episódio de hoje, pelas mulheres assembleianas. Ela é presidente da UNEMAD, a União Nacional das Esposas de Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e a esposa do pastor Wellington Júnior, que é presidente da CGADB. Irmã Lídia, é um grande prazer ter a senhora aqui novamente. A paz do Senhor, boa noite e seja muito bem-vindo. Bom, acho que a gente teve um rápido probleminha com a conexão da irmã Lídia, mas enquanto isso, você que está chegando por aqui, eu quero te convidar e incentivar a compartilhar esse link com as suas amigas, principalmente assembleianas. Esse episódio de hoje ele é bem especial para isso, então envia aí no grupo do Círculo de Oração, dos jovens, dos adolescentes, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. E se você então é novo aqui hoje no Belemitas Podcast, eu quero dar as boas-vindas para você, e você pode acompanhar todo o trabalho que a gente tem produzido, tanto do podcast, do nosso blog, dos nossos conteúdos musicais, lá nas nossas redes sociais, no @Grupo Belemitas, e também o nosso site, que é o belemitas.com. Eu estou vendo aqui que a irmã Lídia voltou, a conexão dela. Irmã Lídia, voltou já feliz. Feliz por voltar. Deu alguma coisa aqui com a minha internet. O Léo veio me ajudar antes e aí a internet saiu. Aí foi isso. Mas é muito bom estar junto com vocês. Perdão, viu, pela falha aqui da internet ter ido embora, mas voltou. Muito bom.
Melide, então um prazer recebê-la. A gente já vai começar o nosso bate-papo. Eu só estava avisando aqui o pessoal para seguir a gente nas redes sociais. E lembrando também que o nosso podcast chega até todo mundo aí pela rádio RBC. E você pode levar a programação seguindo nas redes sociais, no @Rede Rádio RBC e no rbcbelém.com.br. Muito bom, então vamos começar aí nosso bate-papo. Você que está nos escutando, você pode participar aí nos comentários, falando de que estado, de que cidade você está nos ouvindo, se tem alguma mulher assembleiana também que te inspira, talvez aí na sua igreja, na sua cidade, compartilha com a gente vai ter um tempinho também para ler os comentários, mas para nós aqui nos localizarmos e já começarmos o bate-papo, eu vou pedir, pessoal, para que vocês revisem um pouquinho aí do que nós falamos na última semana e, por favor, já fiquem bem à vontade para guiar o nosso bate-papo de hoje. Boa, Matheus. Vocês viram que quando eu cumprimentei vocês, eu estava um pouco ofegante, porque eu fui subir para tentar ajeitar a internet. E aí, quando eu voltei, faltou um pouco de ar aqui nos pulmões, mas agora está tudo certo. Vamos voltar e recapitular um pouco do que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente viu um pouco sobre os missionários que trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, né? A gente aprendeu sobre a vida de Gunnar Wingren e Daniel Berg, a saída deles da sua terra natal, na Suécia, a chegada nos Estados Unidos, onde eles receberam um chamado para virem ao Brasil, e a viagem deles, uma viagem incrível, uma viagem que é uma demonstração de fé, até Belém do Pará, onde eles iniciam, então, a sua trajetória. A gente parou justamente nesse momento em que eles chegam aqui no Brasil e começam a frequentar a Igreja Batista, lá em Belém do Pará, que é justamente nesse momento que começam a aparecer aqui as primeiras personagens femininas importantes da história da Assembleia de Deus, e a gente deixou para partir, a partir desse momento aqui no episódio de hoje, a gente tem bastante coisa legal para falar sobre a nossa história e a influência das mulheres na história da Assembleia de Deus. Então, eu vou passar então para a irmã Lídia, para ela trazer um pouco do conhecimento dela para a gente. Como eu saí um pouquinho do ar, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É muito bom estarmos juntos, é sempre bom participar desse podcast do Belemitas. É muito, muito bom. Instrui muito, inspira, nos desperta espiritualmente. Glorifico a Deus pela vida de vocês. Um belo grupo que Deus tem levantado, muito sério, um trabalho muito sério, de muita dedicação. Então, glorifico a Deus pela vida de vocês, queridos. E saúdo a todos com a paz do Senhor que estão nos acompanhando. Eu acredito que vai ser muito gostoso esse momento que vamos ter. E é algo para nós darmos um início, apesar que eu imagino que vai ser uma troca entre todos nós que estamos aqui participando, mesmo com quem está fora, e vai mandar mensagem e a gente possa interagir. E desde o início, desde a fundação, as mulheres têm tido uma atuação relevante nas Assembleias de Deus. Os trabalhos que são realizados pelas mulheres, né? Então, trabalhos de oração, o uso dos dons espirituais, a evangelização, a pregação da palavra, ministração de ensinos bíblicos, tanto em escola dominical, quanto em estudos bíblicos da igreja, na área de música, na área do louvor, as mulheres na área de obra social, os trabalhos das mulheres nas uniões femininas, então todos os trabalhos de união feminina, como tem sido, e inclusive em direção de igreja, dirigindo igrejas, e isso desde o princípio. Então não é algo agora, olha que bom, não, é desde o princípio. E algo que eu acho muito interessante nós pensarmos é até um pouquinho antes de chegar aqui no Brasil, como estava o trabalho fora, né? Então, nós temos alguns exemplos nos Estados Unidos de trabalhos muito interessantes de mulheres que também nos inspiram, né? E eu acredito que essa inspiração
também veio com as mulheres que vieram para o Brasil evangelizar. Mas temos uma nos Estados Unidos que me despertou a atenção, Carrie Judd Montgomery. Essa mulher, ela teve um trabalho muito especial. E olha só, bem antes do nosso tempo aqui, do início da nossa Assembleia de Deus. Mas vê, em 1879, ela foi evangelista de cura divina. Então veja, olha, ela foi uma evangelista de cura divina desde 1879. E, assim, com grande prestígio. Um trabalho que foi muito valorizado. Aí, olha, em 1887, ela foi membro fundadora de um grande trabalho missionário que ela fazia. E mais tarde, um pouquinho, ela ingressou no avivamento pentecostal. Então, era uma mulher que tinha grandes trabalhos. E daqui a pouco aceitou o chamado do avivamento pentecostal. E aí, em 1917, ela foi ordenada pastora pela Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos. Então, vê, isso é um pouco antes do nosso trabalho aqui no Brasil, apesar de ela ser ordenada pastora em 1917, aí o nosso trabalho já tinha sido dado início, né? E vejam, ela foi uma das que eu estou dando de exemplo, porque nós não temos nós não temos tempo para mais exemplos, mas o trabalho das mulheres vinha caminhando e os avivamentos que eram liderados por essas mulheres eram, assim, avivamentos profundos. Eles eram avivamentos profundos, e eles eram pontuados pela ministração da palavra de Deus, pela manifestação, assim, a manifestação poderosa. Eram manifestações incomuns do poder de Deus. E esses avivamentos, neles acontecia muita e reais curas divinas e conversões. Então, era a chama do Pentecoste. E aí veio o trabalho aqui para o Brasil. Como nossos belemitas já trabalharam na edição passada, falando até a chegada dos nossos missionários. Então, vejam como chegou aqui no Brasil. Daniel Berg, Gunnar Wingren, chegaram ao Brasil, eles eram da Igreja Batista, e ali eles deram início eles chegaram, se acomodaram naquela igreja e já deram início a falar sobre o pentecostalismo, o avivamento que eles traziam em seus corações. Eles já começaram a falar. A chama ardia, era impossível ficar calados. E eles trouxeram a doutrina do Pentecoste, que para o local, para a igreja onde eles chegaram, era algo novo, mas é uma doutrina real da palavra de Deus. Então, era novo para quem estava descobrindo ali, mas para nós, para eles que chegaram, é a doutrina da palavra de Deus que eles deram crédito e estavam pondo em prática, e o fogo ardia em seus corações. E o avivamento que eles trouxeram na Igreja Batista, onde eles chegaram, foi um reboliço, podemos dizer. Foi algo novo e alguns ficaram revoltados, não gostaram da ideia, não aceitaram, mas alguns creram. E entre os que creram, olha que bonitinho. Agora eu vou começar a falar das mulheres. Aline. Oi, estou por aqui. Agora eu vou começar a falar das mulheres e os meninos vão ficar assim pensando, eles vão ficar meio assim, as mães deles vão gostar. Mas olha só, dos 20 crentes batistas que creram na mensagem pentecostal, dos 20 crentes que creram na mensagem pentecostal, 11 eram mulheres. Então vejam, 55%.
Dos 20, 11 eram mulheres. E entre essas mulheres estava Celina Martins de Albuquerque, mais conhecida como Irmã Celina de Albuquerque. Ela estava entre esses 20 crentes e ela aceitou a mensagem pentecostal, ela creu e ela teve grande interesse em buscar. Irmã Celina iniciou essa busca veemente, orando e buscando receber essa doutrina que ela tinha acabado de receber pelos missionários que chegaram no Brasil, ali no Pará. Ela começou a buscar em 2 de junho de 1911. 2 de junho de 1911. Ela se debruçou a orar, mergulhou na oração, buscando receber. Olha, ela começou a buscar no dia 2 de junho. Quando foi no dia 6 de junho, esse 2 de junho é mais ou menos, tá? Não é uma data exata, pode ser um dia antes, um depois, mas mais ou menos dia 2 de junho. Mas, quando foi no dia 6 de junho, então poucos dias depois, o quê? 4, 5 dias depois, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela foi selada, ela recebeu o poder de Deus em sua vida e ela foi batizada com o Espírito Santo. Juntamente com ela, haviam outras pessoas orando e buscando, mas ela mergulhou na oração crendo que receberia e ela recebeu. Quem estava junto com ela buscando o batismo era a irmã Maria de Jesus Nazaré. Ela é mais conhecida como Maria de Nazaré. A irmã Maria, elas eram amigas, né? E a irmã Maria de Nazaré veio visitar bem cedinho da manhã, do dia 6 de junho, ela foi até a casa da irmã Celina. Quando chegou ali, ela ficou, a irmã Celina logo disse a ela: eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu recebi a promessa. E a irmã Nazaré ficou tão feliz, ela ficou tão tocada, que ela saiu dizendo: se você recebeu, é verdade, eu também então posso receber. Irmã Maria de Nazaré também mergulhou na oração, crendo que assim como a irmã Celina havia recebido e aquela promessa era verdadeira, ela também poderia receber. Irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo no dia 6 de junho. No dia seguinte, dia 7 de junho, a irmã Maria de Nazaré também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, vejam, as primeiras batizadas com o Espírito Santo, irmã Celina Albuquerque, irmã Maria de Nazaré, 2 mulheres que creram na promessa que Jesus Cristo deixou, que o Pentecoste era para todos, era para quem buscasse, para quem cresce. E elas foram as primeiras seladas com a promessa maravilhosa pentecostal. Posso só fazer um comentário? Ou se pode. Que você estava falando, é tão linda essa história, né? Tão bonita, muita gente aqui está escrevendo que história inspiradora, que história linda. E isso faz a gente pensar que é o desejo de Jesus, né? Que as mulheres estejam e sejam incluídas na obra dele, mas não só na obra, mas no deleite da presença dele, né? E da convivência com ele. Porque quando Jesus veio ao mundo, se a gente pegar lá, né, no comecinho da história do cristianismo, era um momento em que a mulher era excluída socialmente, né? E Jesus veio e quebrou totalmente esse paradigma, né? Porque ele incluiu as mulheres no seu ministério, não só as abençoando, mas também elas tiveram a oportunidade de participar, de andar com ele, de estar com ele. Então isso foi muito impactante. Acho que é óbvio, né, que depois que hoje a gente vive numa sociedade em que não existe essa exclusão de uma forma... em princípio não existe a exclusão, a gente não consegue imaginar como seria viver nesses tempos de Jesus. Mas se a gente for estudar mesmo a história e a sociedade da época, a gente vê que a mulher era extremamente excluída, né? Então, Jesus veio para mostrar exatamente o contrário. E até em Gálatas, depois, Paulo diz assim, Gálatas 4:26, 4:28. Aliás, vou ler um pouquinho antes. 4:26.
porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, nós somos todos um, né, em Cristo Jesus. E Jesus mostrou isso na prática, né? Então, quando a gente vê a história da Assembleia de Deus, a gente vê que começou de uma forma impactante com as mulheres, assim como começou lá atrás o cristianismo, né? Isso é muito bonito. É lindo, é lindo. As passagens de Jesus, as passagens bíblicas de Jesus com as mulheres são lindíssimas, são lindíssimas. Se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, as passagens são lindíssimas, quanto mais observando o momento histórico que foi, e a região, e qual era a situação da mulher naquele período. Então, aí a história fica belíssima, fica muito mais bonita. Jesus é maravilhoso, e realmente o que ele demonstra com relação às mulheres, e eu vejo, aí é pessoal, aí digo eu, não o Senhor, como disse Paulo, né? Quando ele falava dele, não revelação do Senhor. Isso eu digo pessoalmente. Que coração é o nosso feminino para acolher a palavra de Deus, acolher as verdades bíblicas, nos derramar diante de Deus em oração. Como é o coração de uma mulher quando ela busca o Senhor, como são as lágrimas, né? Eu tenho uma visão pessoal disso, mas vamos ao que é da palavra de Deus hoje. E até, desculpa, assim, mas só dentro disso que você está falando, até depois era uma pergunta que eu tinha para você, mas para frente a gente pode aprofundar um pouquinho. Eu ia te perguntar quais características da mulher que você acha que são benéficas, né, no ministério, mas a gente pode falar já. Mas acho que essa questão do acolhimento, né, na igreja é muito importante. A mulher tem um papel muito importante no acolhimento, e a gente sabe da importância da comunhão entre os irmãos para a edificação um dos outros. E a mulher sendo acolhedora, a importância que ela tem nesse papel de edificação dos membros da igreja. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou claro. Se você pensar comigo aqui, o quanto nós falamos de Jesus, o que nós recebemos, nós não ficamos quietas. Nós falamos, nós contamos primeiro para a nossa família, dentro de casa. Aí, quando vem uma visita, sendo crente ou não, nós testificamos, nós não conseguimos, né? O homem é mais caladão, ele senta num lugar, ele fica mais quieto, lá tem pessoa do lado, ele olha, não é da turma dele. Então, nós não, a gente já olha, e se você vê qualquer coisa que remeta à bênção que você recebeu, ou nem isso, às vezes nós até imaginamos só para poder contar. E aí a gente já fala de Jesus, já testifica, já convida. Então, é diferente, né? Depois a gente pode falar mais disso, né? E as mulheres foram grandes missionárias, né? Sim. Na época de Jesus, elas saíram anunciando: Jesus vive, ou Jesus me libertou, Jesus me perdoou. Então, porque a mulher fala, falamos, não tem jeito. Olha aqui, os 3 estão quietinhos e nós estamos aqui falando, Aline. E olha só, para você ter uma ideia, quem foi ao túmulo e viu que Jesus não estava mais lá? Foram quem? 2 mulheres. Tinha que ser. Porque, primeiro, a alegria que elas iam sentir. Era uma emoção, um misto de alegria. O que é viver um milagre para uma mulher? Sabe? Ela vai sair falando, ela vai sair perguntando, enfim. Mas como nós falamos de nossas irmãs, né? Celina de Albuquerque e a irmã Maria de Nazaré, isso de você não segurar aqui dentro, você levar elas, recebendo o batismo com o Espírito Santo, elas testificaram para os outros. Ficou visível e ficou claro que era real o que os nossos missionários estavam trazendo. E vejam, elas foram mulheres grandemente usadas por Deus na oração. E elas tinham dom de profecia. Então, imagina quanto os primeiros que aceitaram
a mensagem do Pentecoste, quanto eles não foram tocados, tendo essas mulheres, sendo mulheres de oração. E mulheres que tinham o dom de profecia. Porque hoje eu percebo que muitas pessoas buscam o batismo com o Espírito Santo, mas buscam o dom de línguas, que é o que caracteriza o batismo, né? Logo, em princípio, o que caracteriza que somos batizados com o Espírito Santo, alguns costumam usar o termo batizados no Espírito Santo. Eu costumo usar batizados com o Espírito Santo. E vocês vejam, nós ficamos felizes, muito com o batismo, com o dom de línguas. Mas e os outros dons que vêm junto com o Pentecoste que nos invade? São 9. Então é importante que esse período do avivamento que estamos vivendo nesses dias, as lições sobre batismo com o Espírito Santo, a nossa igreja completando os 110 anos, quanto é importante nós não buscarmos também os dons que vêm. São 9 dons que nós podemos receber. Se o de língua já nos alegra tanto, e os outros? Vai nos alegrar e nos aproximar muito mais de Deus. É maravilhoso. Queridos, olha só. Elas tinham esse dom da oração e tinham o dom de profecia. Maria de Nazaré foi uma verdadeira evangelista. Ela falava a palavra de Deus, ela levava a palavra de Deus. E quando foi? Quando foi em 1914, ela saiu do Pará, Maria de Nazaré. Saiu do Pará e seguiu para o interior do Ceará. Aí, indo para o interior do Ceará, ela queria levar a fé pentecostal, a mensagem pentecostal para os seus familiares. Os seus familiares rejeitaram. Mas ela falou para mais pessoas, não só os familiares, ela falou para outras pessoas. Os familiares rejeitaram, mas ela conseguiu ali os primeiros convertidos ao pentecostalismo, ali no interior do Ceará. E aí ali eles deram início às igrejas Assembleia de Deus no estado do Ceará. Veja, então o estado do Ceará foi invadido pelo pentecostalismo e a Assembleia de Deus nasceu ali, levado por Maria de Nazaré. Eu agradeço a Deus por ela, porque aí, chegando ali, a Assembleia de Deus, um dia quando meu sogro, pastor José Wellington, aceitou a Jesus, lá no Ceará, foi na Assembleia de Deus, ele creu no batismo, ele aceitou Jesus novinho, e um dia ele veio para São Paulo com a família dele, que era minha sogra e meu marido, e aí, graças a Deus que ele tinha aceitado na Assembleia de Deus, porque ele chegou aqui, em São Paulo, foi para a Assembleia de Deus. Um dia, eu também, meu pai era da Assembleia de Deus, e eu nasci, aí eu cresci, um dia nós nos conhecemos e nos casamos. Então, eu agradeço o meu casamento, ter encontrado meu esposo, a nossa irmã Maria de Nazaré, que levou para o Ceará o pentecostalismo, e ali nasceu a Assembleia de Deus em Fortaleza. E nós temos, queridos, outras mulheres que deram início a trabalhos belíssimos por outros locais. Ali em Manaus, tivemos a irmã Lina Nistrom, a esposa do pastor Samuel Nistrom. Em Manaus, ela teve um grande trabalho evangelístico. No Rio de Janeiro, nós tivemos mulheres que trabalharam muito, evangelizando. Então, o trabalho dessas mulheres de Lina Nistrom, era o trabalho de uma esposa de pastor, mas que ela fazia o trabalho dela. Ela não vivia à sombra do seu esposo. Ela tinha o trabalho dela de evangelizar, de unir, de trabalho de oração, de levar o Pentecoste a todos os lugares onde ela levava o evangelho de Jesus Cristo. E foi lindo. No Rio de Janeiro, tivemos muitas mulheres. O Rio de Janeiro foi invadido por mulheres evangelizando. Era assim, elas iam pelas regiões
entrando no interior de Rio de Janeiro, levando a palavra de Deus. Florinda e Zélia Brito tiveram um trabalho belíssimo. Zélia Brito, esposa do pastor que deu início à Assembleia de Deus de Madureira. Então, o trabalho dela foi belíssimo. Irmã Antonieta e Maria Miranda também tiveram trabalhos belíssimos. Irmã Emília Costa teve um trabalho lindo, levando a palavra de Deus. E outras. No Rio foram muitas mulheres que entraram rio adentro, falando. A irmã Zélia Brito, a esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. É do período do pastor Cícero, aqui em São Paulo. Mas vejam, mulheres levando o evangelho, mostrando Jesus Cristo, mas com oração. E o que era muito visto nesse período eram as mulheres buscando a Deus em oração para que Jesus salvasse, para que Jesus curasse e para que Jesus batizasse com o Espírito Santo. E aí era aquela busca veemente em oração por essas necessidades que havia nesse tempo. Também na Bahia, bem bonitinha, irmã Joaquina de Souza Carvalho. Ela iniciou a Assembleia de Deus, ela fez um trabalho evangelístico que deu início à Assembleia de Deus na Bahia. Um trabalho muito bonito. Então, nós vemos mulheres que trabalharam muito. No Pará, havia um trabalho que foi feito por uma mulher, um trabalho evangelístico, que foi feito por uma mulher. E um pastor viria tomar conta daquele trabalho que estava crescendo. Mas o pastor teve algum problema que não conseguia chegar lá no Pará. E essa irmã longamente pastoreou aquela igreja. E foi muito bonito. Também em Sergipe foi um trabalho parecido com esse, onde uma mulher principalmente, evangelizou muito. Então, nós vemos que nos estados brasileiros, as mulheres tiveram grande importância em levar o evangelho de Jesus Cristo, em buscar a Deus em oração. Nós percebemos que muitas vezes os seus maridos eram presos no trabalho. Então, o dia deles, eles estavam presos em trabalho secular, né? Então, ganha-pão. Enquanto poucas trabalhavam fora de casa, né? Tinham trabalhos fora de casa. Elas, com seu trabalho no lar, conseguiam organizar a vida, trabalhar o que fosse necessário no lar, mas organizar a vida para poder sair evangelizar, buscar a Deus em oração, fazer reuniões de oração. Então, vemos isso de uma forma muito especial, um trabalho muito importante das mulheres pelo Brasil. São nomes, assim, que seria uma listagem de nomes que teríamos para falar. E é bacana que você citou vários nomes de mulheres que tiveram seu próprio trabalho, né? Sim. E a Késia, a esposa do pastor Paulo, minha amiga querida, um beijo, Késia, que está aqui. Um beijo, Késia. Ela fez um comentário aqui no Face, ela escreveu: mulheres que tinham convicção do seu chamado, né? Então, acho que isso é importante, a gente saber que estamos, sim, acompanhando os nossos maridos na obra do Senhor, né? Temos submissão em relação a eles, mas sim, que temos a convicção do nosso chamado, né? Sim. Tanto a convicção do nosso chamado, quanto uma fé real em Jesus Cristo. Exatamente. Então, eu sei que meu esposo é um homem de Deus, tem uma fé firmada no Senhor, cheio de Espírito Santo, mas eu preciso ter a minha experiência com Deus, a minha fé firmada no Senhor, o meu conhecimento da palavra do Senhor, a minha vida pessoal com o Senhor, para que eu também tenha capacidade de ter, sim, ao lado dele, um trabalho que seja relevante. Então, realmente, o que você falou é perfeito, Aline, perfeito. E olha que interessante, meninos, vocês que estão pensando aí. Aí pensa aí o que já aconteceu na vida de vocês. Eu fiquei tão feliz quando eu li sobre isso, que eu fiquei encantada. Gunnar Wingren, olha só, ele apoiou sempre, ele apoiou muito o trabalho de mulheres. Ele era um incentivador e ele dava oportunidade. Então, logo, quando ele se casou com Frida Wingren,
ela era uma mulher muito ativa. Ela foi uma missionária, ela era missionária. Não é que ela era esposa de um missionário, ela era missionária. E ela veio com um trabalho, veio para o Brasil, casou-se com Gunnar Wingren, e ela tinha um trabalho dela, pessoal, de estudos bíblicos, e ela tinha um trabalho muito importante, muito. E ele era um incentivador do trabalho. Até ela foi uma das únicas, se não a única, mulher que foi comentarista das revistas de escola dominical. E assim, eu creio que única, pelo menos recente, não tenho visto mulheres comentando revista de escola dominical. Mas ela foi, né? Ela foi a única mulher que comentou, e ela tinha estudos bíblicos belíssimos, tanto escritos como palestrando, né? Ministrando. E olha o que eu achei bonitinho sobre Gunnar Wingren, que era um incentivador do trabalho feminino. Olha só, Gunnar Wingren foi salvo por Jesus Cristo através da palavra de uma mulher. Então, foi uma mulher que falou de Jesus Cristo para ele. Foi uma mulher que falou da salvação em Jesus Cristo, e assim ele conheceu a salvação, ele conheceu Jesus Cristo através de um trabalho de uma mulher. Olha só, ele foi instruído sobre o batismo com o Espírito Santo por uma mulher. Então, veja, ele aceitou a Jesus Cristo através de uma mulher que surgiu na vida dele. Ele foi instruído e conheceu sobre o batismo com o Espírito Santo através de uma mulher que veio a ele e falou, mostrou e ensinou a ele que era uma verdade bíblica. E mulheres, aí não foi nenhuma, foram mulheres, oraram para que ele recebesse a promessa. Então veja que lindo, foram mulheres que tiveram uma grande influência, as bênçãos que ele podia receber, salvação, né? Conhecer que era possível, que existia o batismo com o Espírito Santo, que era real. E depois, que oraram para que ele recebesse, foram mulheres. Então vejam, por isso que ele dava tanta importância, tanto valor e incentivava o trabalho feminino. Eu achei bem bonito quando eu vi isso. Liz, será que os meninos falam ou eles vão ficar quietos? E é bonito, eu acho que a gente não deixa, porque a gente vai se empolgando, porque você falou que ele... Cada vez que eu abro o microfone, alguém abre antes e fala. Eu nem fecho. Eu quero trazer uma curiosidade sobre a irmã Frida Wingren. Não, tô falando demais, agora é minha vez. Tô brincando, fala, mas depois eu queria trazer uma curiosidade sobre a irmã Frida Wingren. Tá, é só para fazer um comentário que a mamãe falou sobre o apoio que o Gunnar Wingren dava à esposa dele. É interessante que a esposa de Lutero, né, a Catarina de Bora, ela também teve uma importância muito grande no ministério dele, na reforma. Ela fazia reuniões quando ele não estava, ela substituía ele nas aulas e tal, que eles tinham os alunos lá na casa deles, que moravam lá, e as discussões ela fazia. E ele era um grande apoiador e incentivador dela, né? Então fica aí o recado, né, para os irmãos que estão nos ouvindo, os meninos, que sempre sejam incentivadores do trabalho ministerial de suas esposas. Era só isso, Léo. Pode fazer sua curiosidade aí. Uma curiosidade legal, a irmã Frida Wingren, ela aprendeu português muito rápido. Isso chocou assim os missionários na época aqui no Brasil, né? E conta-se que ela começou a aprender português e em 2 meses depois ela fez a primeira pregação aqui no Brasil em português. Então é incrível, assim, 2 meses. Rápido, não? Totalmente nova. Muito legal, né? É muito legal. E o português, que é bem diferente da língua deles, né? E os nossos verbos e tal, não é fácil, não. Muito bom. Sim. Pode ir lá, irmã Lídia, pode ir lá. Não, fala você. É que é interessante, a gente até comentou no episódio passado que o Gunnar Wingren, tanto ele quanto o Daniel Berg, a princípio vieram para o Brasil solteiros, né? Uhum. E aí eu acho que o trabalho não foi muito para frente, aí eles foram para a Suécia e voltaram com as missionárias, brincadeiras à parte, lógico que a missão estava bem avançada já, mas eles trouxeram, aí sim se casaram e o trabalho foi que foi. Mas, irmã Lídia, lá
lá em Curitiba, a senhora falou sobre a irmã Albertina Barreto, Isso. que foi a fundadora do Círculo de Oração, e eu achei tão impactante a história dela. Não sei se a senhora poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa mulher. Falo sim. Luiz Felipe, quando eles foram embora e voltaram casados, elas vieram e auxiliaram muito, mas eles voltaram mais felizes. Por isso que foi uma maravilha o trabalho. Veja só, sobre a irmã Albertina, né, um outro trabalho muito, muito importante de mulheres, né? Para nós percebermos mesmo isso, esse debruçar, mergulhar em oração, quando nós temos uma necessidade, o que nós não fazemos para que o Senhor nos ouça, tenha misericórdia, nos socorra. Veja só, a irmã Albertina Bezerra Barreto, ela foi a fundadora do Círculo de Oração, e lá na cidade do Recife, em Pernambuco, no bairro de Casa Amarela. Foi em 1942. A sua filha, a filha de irmã Albertina, menininha, teve uma doença rara que os médicos desenganaram. Ela tinha pouquíssimo tempo de vida. Pouco tempo de vida. Teria, né? Pouco tempo de vida. E a irmã Albertina se juntou com 6, 7, 8 irmãs, que ela trazia para a casa dela, na sala da casa dela. Elas combinaram disso, de buscar a Deus, clamando pela vida da filhinha da irmã Albertina. E essas irmãs se reuniam naquela sala, oravam a Deus e buscavam de Deus a misericórdia, a cura para aquela criança. Elas buscaram ao Senhor. E o termo que elas usavam, como elas estavam em poucas irmãs, elas ficavam num círculo, fechavam uma roda e oravam, buscavam, clamavam a Deus. E o que elas costumavam falar foi assim, um jeito da irmã Albertina falar. Nós estamos aqui, nós vamos circular, como elas estavam orando, imagina cada uma falando, a voz subindo aos céus, elas iam circular os céus com oração. Então, os céus iam ser circulados pelas orações. E aí veio o nome Círculo de Oração. Antes de chegar o nome e tudo isso, a irmã Albertina recebeu a grande bênção de Deus. A sua filha, que tinha poucos dias de vida, pela doença que tinha, ela foi curada por Jesus Cristo. A garota foi curada e viveu muitos anos. E daí teve início o Círculo de Oração. Foi colocado este nome, inclusive. E aí todos nós, o Brasil todo, todas as Assembleias de Deus, por menor que seja, tem um trabalho de Círculo de Oração. Possa ser que o trabalho seja tão pequenininho, que o círculo seja feito por 2 pessoas. Eu já conheci trabalhos missionários onde o Círculo de Oração começou com uma pessoa, mas começou com a esposa do missionário, começou orando até que as pessoas viessem. Então, foi aí que teve início o Círculo de Oração com esse nome. Apesar de que, se nós pensarmos, a irmã Celina e a irmã Maria de Nazaré, elas já se juntaram, né, para orar. E outros se juntavam a elas. Mas, realmente, a irmã Albertina foi a fundadora dos trabalhos de Círculo de Oração no Recife, lá em Casa Amarela, no bairro de Casa Amarela. E foi um trabalho belíssimo, é um trabalho que é fundamental. O trabalho de Círculo de Oração produz frutos. Nós buscamos a Deus em oração. Ali recebemos algo muito especial do Senhor, a visitação poderosa do Senhor. Não importa o tamanho de um círculo de oração, importa que ore e que busque a Deus, e que busque a Jesus Cristo, que busque os dons do Espírito Santo, o batismo e os dons. Até eu ouvi de um jovem, foi muito bom ouvir isso de um jovem, que uma igreja, ela é avivada e ela deixa o Espírito Santo invadir quando tem um círculo de oração, que seja fervoroso, que busque ao Senhor, que deixe o Espírito Santo tomar conta. Uma igreja avivada por um círculo de oração que participe nos outros cultos,
levando a chama que o círculo de oração coloca em nossos corações. E aí, olha só que bonito que ele me falou, esse jovem. Ele me falou que um círculo de oração sempre incendeia o culto e que os filhos das irmãs do círculo de oração também têm a chama dentro dos seus coraçõezinhos e que aí esses filhos, as mães incendeiam o culto com a chama que arde em seus corações e os filhos ali do lado, ou nas crianças, ou nos adolescentes, ou nos jovens, têm a chama acesa porque a mamãe ensina, porque a mamãe passa, porque a mamãe fala o valor do batismo com o Espírito Santo, o valor da oração, o valor de buscar a Deus, quem é esse Deus, quem é Jesus Cristo, e que maravilhosa graça é essa. As mamães ensinam e eles vão com a gente em alguns cultos, em alguns círculos de oração, e eles veem o que Deus faz. Eles veem como Deus responde, como é maravilhoso nós sermos pentecostais. E eles são pentecostaizinhos, sim. Então, uma igreja avivada com um círculo de oração pentecostal e com os filhos das irmãs ou irmãos do círculo de oração, que são os nossos adolescentes, jovens e crianças pentecostais. E é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui, a gente está comentando aqui até nos bastidores que todos nós aqui somos filhos de irmãs do círculo de oração. Acho que nós do Belemitas temos essa experiência. Glória a Deus. E o círculo de oração ele muda o nível espiritual da igreja, né? Ele torna a igreja um pouco mais viva espiritualmente. Isso é muito notável. E a gente dá graças a Deus pelas irmãs que nos ensinam a orar e buscar a Deus, nossas mães, né? Minha mãe do círculo de oração, agora minha irmã também do círculo de oração, que nos ensinam a buscar Deus desde cedo, né? E em todas as bênçãos que eu tenho, que eu conquisto na minha vida, eu devo muito, assim, às orações que as irmãs fazem por mim. Eu reconheço muito isso. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade, se cada um de nós aqui formos testemunhar, né, as bênçãos que alcançamos junto com as irmãs e com elas colocando a gente no joelho, a gente vai ficar aqui, dá para fazer um episódio só de testemunhos sobre bênçãos alcançadas por meio das orações das irmãs do círculo de oração. Uns 3 episódios. Eu posso até contar os testemunhos da minha avó Wanda, né, e aí eu teria mais ainda, então... E assim, partindo da nossa irmã Albertina, que eu acho importantíssima, eu não posso deixar de citar a nossa irmã Wanda Freire Costa, né? Esposa do nosso pastor presidente, pastor José Arlington Bezerra da Costa, que teve um trabalho que foi muito bonito, um trabalho que, o que eu quero destacar aqui, em 1987, ela, como esposa de pastor, participando pelo Brasil todo das reuniões que a CGADB promovia, e elas, como esposas, não tinham nada para fazer, os maridos ficavam em reuniões e as esposas ficavam no hotel ou nas casas onde tivessem, enfim, passeava ou não passeava, mas ficavam soltas, ela falava. Mas aí, um dia, Deus colocou no coração dela que ela organizasse para que essas esposas de pastores que fossem acompanhando seus esposos nas reuniões da CGADB, que é a nossa convenção geral, ela reunisse essas irmãs e elas tivessem um momento feminino de uma reunião. E aí, ela deu início, em 1987, à UNEMAD, que é a União Nacional de Esposas de Ministros das Assembleias de Deus, no Brasil todo. E aí, deu esse início em 1987, em 1991 foi oficializada a UNEMAD como um órgão da CGADB. E a UNEMAD, então, tem um trabalho que eu acho lindo, que é com as esposas dos ministros, então, pastores e evangelistas que se reúnem. Onde for feita essa reunião, nós vamos ter a reunião com as esposas dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros, que têm a necessidade de ouvir uma palavra que seja para elas, mulheres que lideram e que precisam de um acolhimento e de uma palavra especial para elas, para que o coração delas seja abençoado e elas saiam fortalecidas fazendo a obra que Deus tem colocado em suas mãos. E eu acho que o nosso tempo acabou. Foi?
Amém, pessoal. Nossa, muito bom. E como passa rápido, eu acho que a gente teria aqui muito mais assunto e, na verdade, todos nós, o pessoal que está acompanhando aqui, queremos continuar, mas a gente tem mais 5 minutinhos. E aí eu vou aproveitar esse tempo só para ler alguns comentários que eu peguei aqui ao longo da conversa, foram muitos, mas aí depois disso eu já queria também devolver para a irmã Lídia, deixar as palavras finais e também abençoar a gente com uma oração. Mas eu separei algumas coisas aqui, o pessoal comentou bastante sobre como Jesus via e recepcionava as mulheres. Por exemplo, a Naline, ela falou, as mulheres tiveram um papel importantíssimo no ministério de Cristo. Elas o serviam com seus bens, podiam acompanhar, ele as inseriu e reconheceu. A Angélica falou, a irmã Celina também foi curada de uma doença grave em uma das reuniões de oração, trazendo aí um pouco do aspecto histórico. A Larissa trouxe algo interessante, enquanto a irmã Lídia comentava sobre as diversas cidades que as mulheres foram. Ela falou, as mulheres são como sementes de fé. Muito legal também esse comentário. Lindo. A Séfora, ela trouxe aqui pra gente a importância dessa live, e aí ela falou, esse assunto traz a nós, mulheres, cada vez mais ânimo, e aí ela falou, nas mulheres pentecostais que se interessam por teologia, gostam bastante desse assunto, e todo mundo também gostou daqui da história, do nome, por trás do círculo de oração, muito legal, e o pessoal também comentou bastante da participação dos meninos aqui, que foi muito expressiva hoje. Mas, irmã Lídia, por favor, queria pedir para a senhora deixar então as palavras finais para todo o pessoal que está nos acompanhando aqui e também abençoar a gente com uma oração para nós encerrarmos. Tá bom, vamos lá. A palavra que eu posso deixar para todos nós que estamos aqui acompanhando esse trabalho que vocês têm feito, que tem sido precioso, é que nós mulheres precisamos realmente entender os planos de Deus para nossas vidas. Nós temos muito trabalho para fazer, muito. O primeiro trabalho que nós temos que fazer é dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso primeiro lugar, é o primeiro jardim que eu preciso cuidar, para que ele floresça, para que ele brote, né? Então, eu vou semear. Jesus vai dar o crescimento, mas eu preciso colocar as sementes. E aí, precisamos plantar dentro da nossa casa. E o nosso jardim ser cuidado primeiro dentro da nossa casa, para que floresça, para que dê frutos, dê flores e honre o nome do Senhor. E saber que nós temos um chamado de Deus, sim. Cada uma de nós, 1, 2, qual chamado Deus tem para você, minha amada? E cumprir o chamado de Deus. Nós não precisamos de títulos. Eu ouço muito pessoas que precisam de títulos. Eu não preciso ser chamada de pastora. Eu não preciso. Eu preciso fazer o que Deus tem me dado nas mãos para fazer. O título, pastora, não vai mudar nada. Porque eu preciso servir ao meu Deus, eu preciso, independente de irmã, de missionária, de pastora, eu tenho um trabalho que Deus deu para eu fazer. Eu falo a palavra de Deus, você pode falar a palavra de Deus, ensinar, em escola dominical, em estudos bíblicos, se prepara para fazer. É no louvor, é na música, faça faculdade de teologia e tenha uma formação, trabalhe. Quer trabalhar no aconselhamento? Se prepara, trabalhe. O chamado que Deus tiver é o chamado para orar, ore, busque, abençoe vidas. Importa é fazermos, cumprirmos o chamado de Deus. Então, não se preocupe com, vão me chamar de quê? Eu vou ter carteirinha de quê? A carteirinha do quê não leva para o céu. Então, isso não se preocupa, nós temos muito que trabalhar. Nós tivemos mulheres aqui preciosíssimas nas mãos do Senhor. Que sejamos estas, mulheres preciosas, uma ajudando a outra, uma ajudando ao outro, e vamos caminhar. Um versículo em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É isso que nós precisamos. Ficar onde Deus nos colocou
e sermos, sim, revestidos de poder. Foi revestido de poder? Está transbordando do poder de Deus? Faça o que Deus colocar nas suas mãos para fazer. Não tema. Busque os dons espirituais. Como essas mulheres que citamos hoje, busque o batismo com o Espírito Santo. Já recebeu? Busque dons. Quando Deus colocar os dons na sua mão, não tema e deixa Deus te usar. É importante que todos os dons preciosos estejam vivos. Vivos. Quantos receberam um dom de cura, mas não têm coragem de estender a mão e deixar Jesus Cristo curar, porque é Ele que cura. Se a ministração da palavra é um dom, e vamos ver quais são todos eles e deixar Deus nos usar. Vamos orar ao Senhor, então? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, glorificado seja o teu nome. Eu te louvo, te bendigo, eu te exalto, Senhor, pela vida dos teus filhos, que têm esse trabalho, Senhor, tão lindo, tão precioso, que eles se dedicam. Abençoa, Senhor, esse grupo Belemitas. Continua a usá-los em suas mãos. Continua a abençoá-los, Senhor. Senhor, fortalece-os da graça, da sabedoria. E, Senhor, a cada um que está aqui participando deste momento, Senhor, eu te peço, visita, Senhor, cada coração. Senhor, que o teu Santo Espírito continue agindo em nossas vidas. Senhor, que essa semente do Pentecostes seja viva, seja sempre viva, até que tu venhas nos buscar, Senhor, e possamos te adorar e te glorificar e te bendizer na eternidade. Deus eterno, Pai Santo, Deus de misericórdia, renova-nos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos encher e nós possamos transbordar. Quem ainda não recebeu, que tenha confiança, que tu podes, Senhor, batizar. É só crer e é só buscar e saber que não é por merecimento, mas é por tua graça, Senhor. E batiza, Jesus, batiza, Senhor. Dá dons e que nós possamos caminhar na graça, Senhor, levando a tua palavra com coragem, levando o teu amor com coragem e falando a todos à nossa volta, que Jesus Cristo, aleluia, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo breve, muito breve, virá nos buscar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar com vocês, queridos. Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus.